Que não existe vaga nos hospitais. A ciência nem a tecnologia tem diminuído doenças fatais. Quando se domina uma epidemia, outra aparece pior que a anterior. Não há quem controle, é mesmo impossível, mesmo com a ajuda do computador. Mas eu conheço médico por excelência, que cura do câncer e o coração. Mas para ele é coisa pequena, porque a cirurgia faz com perfeição. Faz a operação, não deixa cicatriz e torna feliz qualquer paciente. Seu nome é Jesus, ele é maravilhoso. Glorifica ele que ele está aqui presente. Foi ele quem curou os 10 leprosos, curou também o cego Bartimeu. E perdoou uma pecadora, estando lá na casa de um fariseu. E perdoou a outra pecadora, quando a multidão ia lhe apedrejar. Glorifica ele, exalte o seu nome, porque Jesus Cristo está aqui nesse lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele não só cura, também salva a alma. Resolve com calma qualquer confusão. Salva o pescador e o fariseu, e não quer saber sua religião. Salva o juiz e o advogado, salva o soldado e o capitão. Salva o feiticeiro, também o idólatra. Salva a prostituta, também o ladrão. Salva o criminoso e o viciado. Salva o deputado e o bacharel. Aproveita agora que ele está presente e aceita ele para ir morar no céu. Foi ele quem curou os 10 leprosos, curou também o cego Bartimeu. E perdoou uma pecadora, estando lá na casa de um fariseu. E perdoou a outra pecadora, quando a multidão ia lhe apedrejar. Glorifica ele, exalte o seu nome, porque Jesus Cristo estava aqui nesse lugar. Bom. Curou também o cego Bartimeu. E perdoou uma pecadora, estando lá na casa de um fariseu. E perdoou a outra pecadora, quando a multidão ia lhe apedrejar. Glorifica ele, exalte o seu nome, porque Jesus Cristo estava aqui nesse lugar. Glorifica ele, exalte o seu nome, porque Jesus Cristo estava aqui nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu saudo a todos aqui que estão na praça, na cidade de Limoeiro, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus e desejo a todos um bom dia. A palavra do Senhor diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria no meio. Glória a Deus. Jesus Cristo está aqui em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Na segunda. Glória a Deus. Iremos ler a palavra do Senhor, glórias a Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que é bem-aventurado os que ouvem, é bem-aventurado os que leem e é bem-aventurado os que guardam a palavra desta profecia, glória a Deus. Se você está ouvindo esta palavra, se você está abrindo o seu coração, Deus está dizendo que você é mais que feliz, você é bem-aventurado. E o bem-aventurado, ele é feliz não somente nas coisas deste mundo, mas nas coisas do porvir, na eternidade, glória a Deus. Iremos ler a palavra do Senhor na segunda carta que escreveu o apóstolo Pedro, do capítulo de número 3, a partir do verso 6, glórias a Deus, que diz assim: pelas águas, pelas quais coisas pereceu o mundo, então coberto pelas águas. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro
e se guardam para o fogo até o dia do juízo, glória a Deus, e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Verso 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Glória a Deus. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que em pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Glória a Deus. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Glórias a Deus. Meus queridos e amados irmãos, talvez o mundo tenha vos falado, as mídias tenha apresentado aos nossos olhos que Deus é somente amor, Deus é amor, Deus perdoa tudo, Deus perdoa, meus amados. Mas a Bíblia diz que tem que ter arrependimento e conversão. A Bíblia está dizendo que esta terra ela está condenada, que o dia, a hora está já reservado. A primeira vez esta terra foi destruída pela água, a história de Noé. Mas a Bíblia diz que a segunda vez toda esta terra será consumida pelo fogo. E este dia será no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Se você não sabe quem é Jesus Cristo passou por esta terra 2000 anos atrás. Glórias a Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele se faz homem. Ele encarna. Ele nasce de uma virgem. Glórias a Deus. E ali Ele cresce. E aos 30 anos ele inicia o seu ministério, pregando a palavra, glória a Deus, pregando a palavra de Deus, fazendo maravilhas, fazendo sinais, fazendo prodígio, curando aqueles que estavam enfermos, expulsando espíritos imundos, glória a Deus. Jesus passou por esta terra, e ele também é morto naquela cruz, glória a Deus. Ele é crucificado, ele é cuspido, ele é escarnecido. E a Bíblia diz que foi por mim e por você. Lá em João 3,16, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo aqui é a humanidade, glória a Deus. Deus amou a humanidade de tal maneira, diz o versículo, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus. Este mundo ele está condenado. Glória a Deus. Mas que pessoas nos convencer no dia da vinda dele? Glória a Deus. O mundo diz que todo mundo vai ser salvo. O mundo diz que todo mundo é filho de Deus. Glórias a Jesus. Mas a Bíblia diz que nós somos criatura de Deus. Lá em João 1 versículo 12 diz que todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não eram. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no nome de Jesus, glória a Deus. E este dia da vinda de Cristo, a Bíblia diz que virá como um ladrão, ninguém sabe o dia, vai pegar este mundo de surpresa, pois a palavra diz que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo sobre esta terra, para trazer justiça. Nós vivemos num mundo injusto, glória a Deus, em que a maioria ganha salários miseráveis, o mal se dá para sustentar, glória a Deus. É um mundo injusto, mas a Bíblia diz que Jesus vai trazer justiça. Jesus vai matar a sede de quem tem sede de justiça, glória a Deus. E a Bíblia diz em Mateus 24 que a vinda de Jesus vai ser como nos dias de Noé. O povo comia, o povo bebia, diz a Bíblia, casava e dava em casamento. E não perceberam quando Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e consumiu a todos.
Estima-se os mais estudiosos que na época de Noé havia quase a população que hoje nós temos no planeta Terra, 7 bilhões de habitantes. Glória a Deus. Diz a Bíblia que Noé pregou por 100 anos. Se arrependam dos pecados. Deixem, abandonem o pecado, porque está vindo águas sobre a terra, juízo de Deus. Mas diz a Bíblia que o povo zombava de Noé. Que conversa, Noé? Que conversa é essa? Nunca choveu sobre a terra, nunca caiu. As plantas, elas são aguadas pelo vapor de água que saía do chão. Nunca tinha caído água sobre a terra. Estava difícil para aquele povo acreditar nas palavras de Noé. Mas a Bíblia diz que Noé pregou a justiça. E de quase 7 bilhões de habitantes, somente 8 pessoas se salvaram daquele dilúvio. Deus, ele não poupou aquele povo que não quis se arrepender, glória a Deus. E da mesma forma, Jesus disse: vá por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado vai ser salvo. Quem não crê já está condenado. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Nós estamos aqui não para condenar, porque nós não temos poder para isso. Nós estamos aqui para anunciar que está vindo o juízo sobre a terra, glória a Deus, e que você precisa receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque naquele grande dia somente Jesus pode te livrar. A Bíblia diz lá em 1 João que ele é o seu advogado fiel e justo, mas você tem que aceitar, você tem que receber ele como seu Senhor, como seu Salvador, glória a Deus. Porque que os dias de Noé vão ser igual os dias da vinda de Cristo, glória a Deus. Porque a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 6, glória a Jesus, que todo o pensamento do coração do homem era mau. Na época de Noé o povo era mau, só pensava em fazer o mal. O povo matava, o povo roubava, o povo estuprava, o povo praticava pedofilia. E Noé pregava e eles não estavam nem aí. E não é diferente nos dias de hoje, meus irmãos. Nós temos que ter muito cuidado até com nossos filhos. Não pode deixar, a gente não pode mais confiar em ninguém, porque o pensamento do homem é mau e nós não conhecemos o pensamento de ninguém, glória a Deus. Este mundo é mau. Este mundo precisa de Jesus como único e suficiente Salvador. No Evangelho de João diz, Jesus vai dizer essas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Estão pregando vários caminhos, estão dizendo que vários caminhos levam à salvação, mas a Bíblia diz que só há um caminho, e esse caminho é Jesus. É você ouvir as palavras de Jesus, é você praticar as palavras que Jesus pregou, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Está chegando um tempo em que nós não vamos poder falar abertamente sobre Jesus. Se você for em qualquer praça aqui do nosso Brasil, aqui em alguns países da Europa, em alguns países da América Central, e você disser que Jesus Cristo é o único Deus, não vai acontecer nada com você. O máximo que vai acontecer é te chamarem de louco. Mas se você for num país do Oriente Médio e você disser que Jesus Cristo é o único Deus, você é apedrejado na mesma hora. Porque lá eles acreditam num Deus chamado Alá, um Deus falso. E a Bíblia diz que o homem cria deuses no seu coração, mas a Bíblia diz só há um único Deus, e esse Deus se chama Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados para que nós não fôssemos condenados ao inferno. Mas a Bíblia diz que nós precisamos crer, porque lá em Romanos diz que com o coração se crê pela justiça, mas com a boca nós fazemos confissão para a salvação. Glória a Deus. Nós precisamos confessar o nome do Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, porque os tempos que nós estamos vivendo é o tempo do fim. Não precisa ser um grande estudioso para ver que o mundo não está mais normal. É várias doenças. Jesus disse que quando ele estivesse às portas, haveria doenças, pestes que não tem cura, iriam surgir, iam causar medo à população, e nós estamos vendo isso. Quantas doenças surgiram somente neste século? Vários tipos de gripes que matam. AIDS tem matado várias pessoas. Doenças têm surgido a cada dia, e nós vemos pela televisão. O mundo não está normal, o clima do mundo está distorcido. É tempestade de areia, é vulcões entrando em erupções, é o calor
tremendo, um calor que a gente só falta não aguentar, é direto tomando banho. O clima não está normal. O mundo está sofrendo as dores de parto que Jesus preveu há 2000 anos. A Bíblia diz que esta palavra é fiel e verdadeira e ela tem se cumprido. Portanto, não há mais tempo. Glória a Deus. Nós precisamos proclamar que Jesus está voltando. Jesus, quando passou por esta terra, igualmente a João Batista, que o precedeu, o cerne da pregação de Jesus era: arrependam-se e se convertam, para que venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Jesus Cristo está voltando. Aceite Ele enquanto é tempo, porque o aviso já está dado. Glória a Deus. Comecei de novo. Vou ler na carta de João. O Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, e a partir do verso 14, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e é luz para o meu caminho. A palavra de Deus, glória a Jesus, ela é luz para a caminhada do homem. Nesta palavra, meus queridos e amados ouvintes, ela tem solução para todos os seus problemas. Ela ensina como o homem viver no meio da sociedade de uma maneira correta. Glória a Deus. Em João 3, a partir do verso 14 diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Glória a Jesus. O único nome em que há salvação chama Jesus Cristo. Glória a Jesus. O apóstolo Pedro ele vai dizer: em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo, o homem. Glória a Deus. O homem ele cria vários nomes para se confiar, para se agarrar. O homem ele cria ídolos no seu coração. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que só há salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Portanto, atente para estas palavras. Certa vez eu estava em minha casa, glórias a Deus, e eu não conhecia Deus, eu não amava Deus. Sabia que existia um Deus, mas não sentia nada. Então bateu aquele pensamento no meu coração: será que esse inferno existe mesmo? Será que vai ter essa condenação eterna? Eu pensava. Aí eu pensei assim comigo: qual outro canto que fala de Deus senão na Bíblia? Qual outro local que primeiro se ouviu falar de Deus senão na palavra de Deus? Glória a Jesus. Então quando eu vi essa palavra, comecei a ler essa palavra, glória a Deus, eu entendi e testifiquei que existe o céu, mas também existe o inferno. O profeta que mais pregou sobre o inferno se chama Jesus Cristo. A Bíblia diz que o inferno ele foi criado para os anjos, para os demônios, para Satanás e seus demônios. O homem vai para lá por causa da desobediência. O pecado afasta o homem de Deus. A Bíblia diz que quando Adão pecou com Eva, eles se esconderam da presença de Deus.
É verdade. Deus toda a vida vinha conversar com Adão, quando Deus cria o homem. Mas quando Adão desobedece a Deus, ele peca. Porque o pecado é desobedecer a palavra de Deus. Deus diz, não mate e você mata. Mas Jesus vai dizer certa vez que aquele que odeia o seu irmão já se faz homicida. Olha aí. Matar não é somente tirar a vida do outro. Quando eu odeio o meu próximo, eu já estou me fazendo homicida, eu já sou réu de inferno. Jesus disse, a lei diz que aquele que adulterar é condenado, é réu de juízo. Adulterar é trair a esposa, trair a mulher trair o marido. Jesus diz, eu porém vos digo, que aquele que olhar com o coração, com má intenção para uma mulher, já adulterou com ela. Olha como o negócio é pesado, meu irmão. A Bíblia diz que nós temos que abdicar das coisas do mundo. O mundo ensina que o homem que tem várias mulheres é bonito. É o que o mundo ensina pra gente. Ter a sua esposa e 2, 3 por fora. Pô, rapaz, o negócio é bonito, mas Deus diz que isso aí é condenação. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos voltar para Jesus Cristo, porque Deus não vai deixar isso barato não. A Bíblia diz que Deus naquela época de Noé, ele olha de cima para baixo, e a Bíblia diz que Deus se arrepende de ter criado o homem, porque o homem estava corrupto. Naquela época o povo estava se vendendo por mixaria, e não é diferente nos dias de hoje. O povo é uma cegueira por dinheiro. Infelizmente, a Bíblia diz que tem um joio no meio do trigo. Mas nós temos que fazer diferente. Faça você diferente. Glória a Deus. Vamos deixar de apontar e vamos fazer diferente. Vamos ser melhor. Porque Jesus quer que nós venhamos ao pleno conhecimento da verdade. Que nós se arrependa e venham ao pleno conhecimento da verdade. Para que naquele grande dia nós venhamos habitar nas regiões celestes. A Bíblia diz que chegará um tempo que não haverá mais fome, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Deus irá restaurar todas as coisas. E aqueles que foram obedientes, foram fiéis, que esperaram com paciência, que sofreram, mas permaneceram com a fé em Cristo, irão ser recompensados. E não irão viver 100 anos de glória, não irão viver 1000 anos, não, será para todos sempre. Mas por outro lado a Bíblia diz que aquele que não andar neste caminho estreito será lançado no inferno, e Satanás e seus anjos estarão lá naquele grande dia. A Bíblia diz que lá haverá choro e ranger de dente. Jesus disse que lá o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. O inferno é real. Se alguém estiver lhe dizendo que esse inferno não é real, ele não está sendo verdadeiro. O inferno ele é real. Glória a Deus. E Jesus não quer que você vá para lá. Jesus ele é justo. A Bíblia diz que ele não toma o injusto por inocente. Jesus ele pratica a justiça. Ele está lhe dando oportunidade a cada dia. A Bíblia diz no primeiro texto que ele é longano, ele é paciente. Ele não está vindo ainda esperando que as pessoas se convertam, que as pessoas se salvem. Aceite o Senhor Jesus enquanto há tempo, porque a condenação nesta terra está chegando e os sinais estão claros. Eu já agradeço pela minha oportunidade em nome de Jesus. Paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Aleluia. que ela venha a habitar neste lugar, nesta manhã, Aleluia. porque a palavra de Deus nos ensina que a paz do Senhor Jesus excede todo o entendimento. Glória a Deus. Nosso entendimento, irmãos, é a nossa consciência, é a nossa consciência a qual nos direciona a nós sabermos se estamos indo no caminho certo ou no caminho errado. Disse o Senhor Jesus: confiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mas estreito e apertado é o caminho que conduz à vida. Aleluia. Essas palavras são palavras do Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus disse também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória. E ninguém vem ao Pai se não for por mim.
A única esperança da humanidade está na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual desceu dos altos céus, se fez servo, se fez humano, se encarnou na forma humana, para que conhecesse qual é a vida, os sentimentos, as batalhas, as dificuldades, as tentações humanas. A palavra vai dizer que o próprio Senhor Jesus ele foi tentado por 40 dias e por 40 noites no deserto, quando jejuava ali e quando foi conduzido pelo Espírito Santo. E a palavra vai dizer que ele obteve vitória. A palavra vai dizer que na boca dele não houve engano e ele cumpriu tudo aquilo que de si estava determinado pelas profecias. Este Senhor Jesus é aquele que subiu ao madeiro, é aquele que disse: Pai, está consumado. O Senhor Jesus disse: está aperfeiçoado, está cumprido. E hoje pela esta porta, e hoje por este mestre, e hoje por este Senhor, nós temos um livre acesso direto com o Pai, e Ele nos dá a oportunidade, meus irmãos, de termos a oportunidade, o privilégio de virmos a reconhecer as nossas necessidades espirituais. Por quê? Porque hoje o homem busca na economia uma solução e não encontra, busca na medicina uma solução e não encontra, busca através dos prazeres, dos desejos, a alegria e não encontra, busca através dos vícios, da bebedeira, das drogas, da prostituição, a felicidade e não encontra. Sabe por quê? Porque há um vazio no coração do homem, há uma brecha no coração do homem, há um espaço no coração do homem que nada neste mundo pode preencher. Por quê? Porque não faz parte das coisas terrenas, não faz parte das coisas temporais, faz parte das coisas espirituais. E esta única coisa, meus irmãos, que nós necessitamos é a pessoa bendita do Senhor Jesus. Aleluia! Nós estamos vivendo um tempo, meus amados irmãos, onde há o desamor, há o desafeto. Nós vemos pai matando os filhos, filhos matando os pais. Nós vemos aí filhos sendo abandonados, recém-nascidos no lixo. Nós vemos, meus irmãos amados, que não há mais compaixão pelo próximo. Pessoas jogadas nas sarjetas como lixo, seres humanos que estão por aí nas calçadas, amanhecem os dias embriagados, amanhecem os dias drogados. Por quê? Porque faltou o amor, faltou a esperança. Mas o próprio Cristo é a nossa esperança, porque Ele nos diz em João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não for assim eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar voltarei, e aonde eu vou e buscarei e vos levarei, e aonde eu estiver vós estareis comigo. O amor de Cristo, meus irmãos, o sangue de Cristo, meus irmãos, a qual Ele derramou na cruz, não foi em vão. Há uma promessa, há uma palavra para aqueles que se arrependem, há uma palavra para aqueles que necessitam, há uma palavra para o seu coração nesta manhã, que depende unicamente, meus irmãos, de uma decisão, de reconhecer que o caminho que você está indo é um caminho onde você está remando contra a maré, você está remando, meus irmãos, e perdendo as forças cada dia, está caminhando para um abismo ao qual você vai cair. Por quê, meu irmão? Porque este abismo é as trevas, este abismo é a escuridão, mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é a luz que ilumina a todo homem que vem a esta terra. Nesta manhã, meus irmãos, eu quero fazer uma breve oração. Depois desta breve oração, eu quero trazer uma palavra direcionada por Deus através da Bíblia. Não são palavras de homem, não são palavras minhas, são palavras das Escrituras. Eu sei que tem muitos homens que perderam a esperança, eu sei que tem muitos homens que deixaram de crer na Bíblia. Por quê? Por falsos homens. Existem falsos homens, existem enganadores, existem mentirosos, mas ainda existem os verdadeiros que creem, que confiam e que falam a verdade unicamente da palavra de Deus. E esta palavra está sendo pregada
pregada, está sendo trazida a mensagem nesta manhã. Nós não queremos nada, nós não viemos buscar nada. A palavra de Jesus diz: de graça recebeste, de graça dai. Nós estamos dando aqui porque nós somos gratos ao nosso Deus que nos salvou, que nos libertou, porque outra hora nós éramos viciados, outra hora nós éramos prostitutos, outra hora nós éramos enganadores e gananciosos, mas hoje Cristo nos mostra que nada disso é maior, nada disso é melhor, nada disso tem fundamento. O fundamento é Cristo, que é a rocha inabalável. Pai querido, amado e santo, nesta manhã, meu Senhor Jesus Cristo, amado e santo, pelo teu Espírito Santo, meu Senhor, nós estamos aqui para proclamar, divulgar, falar da tua palavra, do teu evangelho, do teu santo nome, do teu santo reino, porque o único santo é o Senhor. A tua palavra nos ensina que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A tua palavra nos ensina que tu és a luz que desceu ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A tua palavra nos ensina, Senhor, que o Senhor veio para os que era seu e os seus não receberam, mas todos aqueles que receberam e creram no teu nome, o Senhor deu os poder, meu Senhor, para serem filhos de Deus. E aqui nós estamos, meu Pai, como filhos de Deus, como filhos da luz, como filhos, meu Senhor, gratos, Senhor, pelo teu amor, filhos gratos, Senhor, pela tua misericórdia, filhos gratos pelos teus planos que o Senhor fez desde antes da fundação do mundo. Ó Senhor, nós te agradecemos nesta manhã, e que o seu nome, o seu único nome, que é todo santo e poderoso, seja glorificado, que nós venhamos a diminuir e que o Senhor cresça, que a gente desapareça e que o Senhor apareça, e que a tua palavra, Senhor, seja como a semente no coração dos homens, que venha, Senhor, meu Deus, germinar, crescer e frutificar. Ó Deus querido, amado e santo, assim nesta manhã nós te louvamos e te agradecemos no santo nome de Jesus. Vai abençoando cada vida nesta manhã, abençoa o lar, abençoa a família, abençoa os projetos, abençoa os planos, meu Pai, trazendo vida e vida com abundância, porque o inimigo veio matar, veio roubar, veio destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância a todos aqueles que se chegam a ti. Nesta manhã, meu Senhor, entrega estas vidas, entrega estas almas, entrega esta palavra através do Senhor para elas, meu Senhor. Nesta manhã, meu Senhor, Deus querido, entrega a cidade de Limoeiro do Norte nas tuas mãos. Nesta manhã, meu Senhor, entrega o estado do Ceará e o Brasil nas tuas mãos. Assim nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Livro do Evangelho segundo escreveu nosso amado irmão João, evangelista João, apóstolo João, a qual fala que é o apóstolo do amor, o apóstolo de Cristo, o apóstolo ao qual o discípulo, ao qual o Senhor amava. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a santa, poderosa, sagrada palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José.
Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se, assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, ao meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, e bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Glórias a Deus. Aleluia. Amados e queridos irmãos, esta manhã nós estamos diante de um texto bíblico, de um fato que foi narrado, de um acontecimento dentro da história. Ao dia em que o Senhor Jesus, assim o nosso amado irmão, o apóstolo João, escrevendo no seu evangelho, testifica que naquele dia o Senhor Jesus estava sendo perseguido pelos fariseus. Os fariseus já não se agradavam de Jesus estar com discípulos, buscando e levando pessoas à verdade. E ele necessitou sair da Judeia, necessitou ir para a Galileia,
E a palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos diz que necessário era passar por Samaria. Samaria, uma das cidades de Israel, uma das cidades do Antigo Testamento que vai dizer que foi dividida e se tornou o reino do norte, a qual outra hora tinha sido também aprisionada e cativa pelo povo assírio. E assim tinha se espalhado toda aquela nação por a terra. E assim tinha se misturado aquela nação com outros povos, conforme a palavra do Senhor, dentro da sua lei não permitia. Mas passa-se os tempos, passa-se os anos, passa-se os séculos. E o Salvador da humanidade está ali diante de uma mulher samaritana. Porque a Bíblia diz que ele, passando ali pelaquela cidade, passando por Sicar, sentou ao poço, sentou na beirada de um poço. E vindo aquela mulher samaritana, vindo tirar água, o Senhor lhe pede água. O Senhor pediu água porque ali era ao extremo do dia, ao meio-dia, muito quente. E aquela mulher diz: como pode tu que é judeu pedir a mim que sou mulher samaritana? E a Bíblia abre um parêntese e diz assim: porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos e os samaritanos não se comunicavam com os judeus, porquanto havia um preconceito. Irmãos, neste século, nestes dias, nestes tempos, uma das estratégias de Satanás, que é uma estratégia antiga, é a divisão, é a opinião, é a religião. Porque nós temos que entender que as religiões ultimamente, meus irmãos, têm mais espalhado do que o que tem ajuntado. Aquela mulher entra em confronto social com aquele homem, com aquele Senhor que é o próprio Deus, e vai dizer: eu sou mulher samaritana, porque os samaritanos há um tempo atrás não faziam mais parte da linhagem pura de Israel, e os judeus se consideravam ainda aqueles que permaneciam puros dentro da sua linhagem, e não consideravam mais aquele povo, aquela nação, aquela cidadania daquelas pessoas como a cidadania de adoradores, de verdadeiros adoradores de Deus, porque tinham se contaminado. Mas Jesus vem naquele momento quebrar um jugo, quebrar uma maldição, quebrar ali um dogma, quebrar paradigmas, quebrar marcos antigos, quebrar maldições que o inimigo coloca. Nesta manhã eu quero determinar pela palavra de Deus que nós não estamos pregando religião, nós não estamos pregando nacionalidade, nós estamos pregando Cristo ressuscitado, nós estamos pregando Cristo vivo, nós estamos pregando o Messias, nós estamos pregando o Salvador, aquele que ascendeu os céus. E nesta manhã eu quero dizer que eu abraço a todos pela palavra de Deus, porque o desejo do coração de um salvo é que outros venham ao pleno conhecimento da verdade de Deus para a luz do Evangelho. Eu quero te dizer, meu amado irmão, que se tem uma coisa que você necessita nesta manhã, é que compreender que o seu entendimento não pode te levar para a presença de Deus. O que pode te levar para a presença de Deus é um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro. Reconhecer que você sem Deus está precisando de algo que nem o homem, nem o dinheiro, nem a política, nada pode te dar. Você pode fazer um transplante de coração, esse coração novo não vai te dar um Deus vivo, um Deus verdadeiro, mas ele se apresenta através desta palavra nesta manhã, como se apresentou para aquela mulher samaritana naquele dia. Nós nos apresentamos aqui como servos de Deus, como filhos de Deus, como ministros de Deus, como embaixadores do reino, para dizer: Cristo te ama, Cristo está de braços abertos, Cristo te chama para um arrependimento. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus vai dizer que o diálogo daquela mulher com Jesus continua. E ele diz: mulher, Hoje tem campanha hoje. dá-me de beber.
Ela diz: como tu, sendo judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana? E ele vai dizer: se você soubesse quem fala contigo, tu me daria de beber. Aí ela vai dizer: como pode você querer água e tirar desse poço? É tu maior do que Jacó? Perceba que os homens, eles têm referências. Jacó era uma referência para aquela mulher. Só que Jacó não podia dar salvação para aquela mulher. Jacó tinha sido um homem de Deus, um patriarca de Israel. Mas Jacó jaz morto, Jacó no túmulo, Jacó já tinha passado para a corrupção humana, porque uma certeza que todos nós temos, meus irmãos, é que chegará o dia da nossa morte, chegará o dia de nós nos encontrarmos com o fim, porque a palavra de Deus nos garante que o último inimigo do homem é a morte. E agora está Jesus ali explicando para aquela mulher, dizendo que se ela desse água para ele poderia dar água para ela, uma água que jorra para a vida eterna no ventre. O que fala disso, meus irmãos? Está falando do interior do homem. Quantos nós não vemos o exterior? Quantos nós não julgamos o livro pela capa? Quantos nós vemos homens bem vestidos, bem trajados, bem socialmente? Mas nós vemos que estes homens muitas vezes, meus irmãos, não são melhores. Nós vemos homens que muitas vezes também não estão bem vestidos, não estão bem trajados, mas que da mesma maneira precisam do Deus vivo. É verdade. O próprio Deus está dizendo que assim como nós necessitamos da água, nós necessitamos da comida, nós necessitamos, meus irmãos, para a nossa vida física, de alimento, de ar, nós precisamos da palavra de Deus para que nós possamos entender que a vida espiritual tem uma palavra que nos traz edificação, nos traz vida, nos traz uma esperança, nos traz um entendimento diferente. Aleluia. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, indo a caminho de Damasco, perseguir os cristãos, de repente um resplendor de luz do céu aparece. E ele diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele diz: Senhor, quem és tu? E ele diz: Paulo, eu sou a Jesus Cristo a quem tu persegues. E diz que na mesma hora aquele homem ficou cego. Naquela hora aquele homem não podia ver nada. E diz que ele entra em Damasco e passa 3 dias e 3 noites orando. E a palavra diz que Deus se revela para um homem chamado Ananias e manda que Ananias vá devolver a visão àquele homem. A palavra de Deus diz que Ananias, quando ora pelo aquele homem, por Saulo de Tarso, por Paulo, a palavra diz que cai como escama dos teus olhos. Sabe o que é que está faltando para os homens neste tempo, meus irmãos? Que as escamas dos seus olhos caiam e eles venham olhar para Jesus. Glória a Deus. Os homens têm olhado para as riquezas, os homens têm olhado para os prazeres, os homens têm olhado para muitas coisas, mas a única coisa que eles não têm visto é Jesus. Eita, meu Deus. O Aleluia. seu entendimento precisa ser aberto nesta manhã. Jesus vai dizer que para aquela mulher, que dela jorraria, se ele desse água viva, uma fonte para a vida eterna. Nós somos passageiros, meus irmãos. Nós somos terrenos. Nós somos limitados. A qualquer hora, meus amados irmãos, nós podemos estar aqui e chegar e cruzar uma rua dessa e cair no chão morto e não saber do que vai ser da sua alma. Eu quero perguntar: você sabe para onde você vai nesta manhã, se acaso você se encontrar com a morte? Você sabe para onde você vai? Você tem a certeza da onde a sua alma vai repousar na eternidade? Eita. Porque a Aleluia. Bíblia nos ensina, meus irmãos, que o único que pode
nos perdoar de pecado. O único que nos pode dar a salvação, o único que vai cumprir fielmente com a sua promessa é o Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer que todo aquele que confessar o nome do Senhor diante dos homens, ele confessará diante do Pai. Mas todo aquele que negar o seu nome diante dos homens, ele o negará diante do Pai que está no céu. Meu Deus. Cristo é, meus irmãos, se encontrar naquele dia de frente com o Salvador e não ter mais a oportunidade de entrar no céu, porque a Bíblia diz que depois que morre, segue-se o juízo. Mas a Bíblia fala que todo aquele que é nascido de Deus, vem de Deus. E todo aquele que é nascido de Deus, ele tem uma certeza na vida, que a vida eterna nos aguarda. Ele não tem mais medo da morte, ele não tem mais medo do futuro, ele não tem mais medo que a economia vai quebrar, que o inimigo vai se levantar, que pestes vão vir. Nós sabemos que há muitas pessoas ainda nessa pandemia que estão com depressão, há muitas pessoas ainda que estão com mal do pânico, que estão com ansiedade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não tem uma certeza, não tem uma confiança na vida, na ressurreição e na palavra do Senhor. E Jesus continua conversando com aquela mulher e vai dizer: traz aqui o teu marido. E ela vai dizer: eu não tenho marido. Jesus vai dizer: dissestes bem, porque tiveste 5 maridos e o que você tem agora não é seu marido. Ela vai dizer: eu vejo que és profeta. Deixa eu dizer algo para você nesta manhã, escute. Deus está falando contigo. Olhe para cá e escute o que eu vou dizer. Esse Deus onipotente, onisciente, onipresente, Ele conhece a tua vida, Ele conhece a tua dor, Ele conhece a tua necessidade, Ele sabe o que você está passando no íntimo e no escondido do teu coração. Ele sabe quando você coloca a tua cabeça no travesseiro e não consegue dormir. Ele sabe que você está pelejando agora, pelejando para ganhar um trocadinho, para pagar a sua dívida, para comprar o seu alimento, e você está vendo dificuldade. Mas eu quero dizer que Jesus nos dá a promessa que lá no céu, meu filho, não tem pranto, não tem choro, lá não tem tristeza, lá não tem dor. Isso aqui é para a terra, isso aqui é para nós que somos humanos, pó e pecadores. Mas deixa eu dizer, com Cristo, Ele tem a solução para a tua vida, Ele tem a salvação para a tua alma, Ele te conhece, Ele sabe onde você mora, Ele sabe e conhece você desde o dia em que você estava no ventre da sua mãe. Ele já te contemplava, Ele já te via. Só que os planos de Deus para a sua vida, meu irmão, não é esse que você está traçando, não é esse que você está pensando, porque você tem feito muitos planos e tem falhado. Você tem tentado muitas vezes chegar ao objetivo e tem se frustrado. Mas deixa eu dizer, Cristo, o Senhor, o Salvador, Ele está dizendo: venha a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Encontrarei descanso para a vossa alma cansada, alma abatida. O Senhor está dizendo: venha, porque eu tenho refrigério para a tua alma, eu tenho refrigério para a tua vida. Deixa este pecado, deixa, meu amado irmão, esses desejos, deixa essas amizades mundanas, terrenas, corruptas. Porque muitas vezes eu já estive deste lado. Eu dizia: eu vou aceitar esse Jesus, eu vou deixar as minhas festas, eu vou deixar as minhas brincadeiras, eu vou deixar os meus amigos, mas melhor é estar com um Jesus só para a vida eterna do que ir abraçado para o inferno com a multidão. Eita, glória! Eita, deixa este homem de lado, deixa esta mulher de lado. Deixa essa pessoa que está agarrado como uma algema, como uma corrente nos teus pés, dizendo que isso não tem nada a ver, que esse evangelho aí é só uma balela. O evangelho é vida, o evangelho é verdade, o evangelho é ressurreição. Há esperança.
E a palavra vai dizer que aquela mulher se convence, e aquela mulher se surpreende, e a palavra vai dizer que aquela mulher começa a acreditar naquele homem. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que Jesus pregava e a multidão olhava, e eles diziam assim: ele não prega como os escribas, ele não prega como os fariseus, mas ele prega como um que tem autoridade, que tem poder. A palavra de Deus tem autoridade, e a palavra de Deus tem poder mais do que o presidente, mais do que o juiz. Basta você exercitar a tua fé, meu amado, basta você crer. Glória a Deus. Tira essa incredulidade do teu coração, tira essa dúvida da sua mente. Quantas vezes você já não pensou, quantas vezes você já não cogitou de ir a uma igreja e tem encontrado dificuldade? Eu quero dizer, meus irmãos, que a Bíblia diz que assim como o Espírito cobiça, a carne cobiça também. O inimigo das vossas almas, meus irmãos, ele não quer que você se chegue a Cristo. O inimigo das vossas almas não quer que você reconheça Cristo. Mas nesta manhã eu te dou um conselho: olha para o alto onde Cristo está sentado nos mais altos céus e intercede por nós à direita de Deus Pai, e diz: Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu necessito de ti. Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. E entrega o teu coração a Ele, entrega a tua vida a Ele, porque assim você entenderá o que é o melhor de Deus para a sua vida, para a sua alma, e assim será uma referência neste mundo, para que outros vejam e para que outros reconheçam através da tua vida o testemunho do poder de Deus. Eu teria muitas outras coisas para falar nesta manhã, mas eu creio que o que foi dito aqui é o bastante. Porque a Bíblia diz que não é pelo muito falar, mas é pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas é por paz, alegria e gozo do Espírito Santo. E que o Senhor Jesus venha abrir o seu entendimento, que o Senhor venha arrancar essa incredulidade do seu coração, que o Senhor repreenda as potestades do inferno que estão sobre a sua vida, pelo pecado, pelo jugo e pela maldição. E aqui nesta manhã eu agradeço esta oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. E agora vai encerrar porque a gente só tem mais ou menos uma hora e pouco, e essa hora foi embora. Aleluia. E a gente está aqui, aleluia. Outro dia a gente vem, louva a Deus aqui, fala do quanto Ele é bom, o que Ele merece, porque Ele merece tudo, não merece nada não. Mas Ele merece todo o louvor, toda a gratidão. Só ficou alto aí, Então, ué. se nós vamos orar para encerrar, Pai Santo e querido, abençoa a todos que ouviram, Abençoa, meu Deus. a todos que meditaram na palavra, para que um dia Ele venha lembrar e um dia venha fazer esta aliança contigo. Abençoa, meu Pai, tem misericórdia. Abençoa quem compra, quem vende, quem escuta a palavra, que é bem-aventurado. E que Deus abençoe e que outro dia você possa tomar uma decisão de aceitar esse Deus tão maravilhoso, porque só conhece aquele que aceita. Antes a pessoa fica duvidando. Eu agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém.